Saudações, amados e amadas, sejam bem-vindos ao podcast Maluno Cachivala e esse é o primeiro episódio. Eu que vos falo, sou a Kelziane Ramiro e para este primeiro episódio teremos como convidado o nosso irmão Aguinaldo Miguel, mais conhecido como Pequeno Conselheiro. E com muita honra queremos então receber o nosso convidado. Muito bom dia, Bom irmão dia, bom dia. Aguinaldo. Será que Bom posso dia. tratá-lo por pequeno conselheiro? Esteja à vontade. É com muita honra que queremos aqui recebê-lo para esse primeiro episódio e queremos que o irmão faça uma breve apresentação da sua pessoa para os nossos ouvintes. Primeiramente, agradecer pelo convite e é uma honra poder ser o primeiro entrevistado neste magnífico programa que certamente poderá impactar a vida de todos aqueles que estarão acompanhando daqui em diante. Conforme fez menção, é o que vos falo. Sou o Agnaldo Francisco Miguel, mais conhecido por Pequeno Conselheiro, é nascido aos 14 de agosto de 95, é, casado com a dona Elaine Centeno Miguel, e cristão acima de tudo, profissional também, e é isso. Muito obrigada. Em forma de abertura, a nossa primeira questão seria para o nosso pequeno conselheiro contar-nos um pouco sobre a sua trajetória cristã. Quando é que sentiu que Deus começou realmente a falar consigo? Muito bem. Falar da minha caminhada cristã, tenho dito, é um prazer enorme, porque ser alcançado por Cristo e para viver por Ele e para impactar a vida de pessoas tem sido uma das melhores experiências da minha vida. Agnaldo Miguel cresceu ou nasceu e cresceu num seio familiar não firmado em Cristo, mas ainda assim, enquanto criança, adolescente, ia para a igreja com a mãe, mas não sabia propriamente o que é igreja. E eu lembro-me muito bem que aproximadamente aos meus 17 a já 19 anos, melhor dizendo, eu recebi, sobretudo, ia já para a Igreja de Moisés, onde atualmente faço parte, e lá íamos ao programa do Natal, a classe em que eu lidero agora estava à frente da casa dos meus avós, onde eu vivia. E quando chegava a época do Natal, nós íamos. E só íamos mesmo naquela época, porque desaparecíamos da igreja. Sim. Mas na igreja já havia um grupo de jovens que nos observavam. Até então receber em 2011 recebi a visita dos evangelistas da organização em minha casa e fizeram o meu convite para poder aparecer em uma das atividades da organização e eu fui, apareci. E lá nesta atividade foi um clube de amizade, lembro, foi um clube de amizade e a recepção marcou-me bastante naquele clube de amizade. Parece que os irmãos já estavam à espera da minha pessoa naquele encontro. Foi então aí que começamos a dar o nosso passo a nível da nossa caminhada cristã. Mas de salientar aqui que eu fui batizado em 2012. Embora sendo batizado em 2012, ainda não me considerava propriamente cristão. Hein? Já frequentava a organização, já fazia parte da comissão de informação e comunicação, mas ainda assim não havia percebido o que é realmente ser cristão, o que é realmente servir a Deus. E ali foi então levado alguns meses até perceber. Bom, acabamos aqui de perceber que o nosso irmão Aguinaldo teve um grande percurso ao longo da sua carreira, né? Posso dizer assim, cristã, né? Seu percurso cristão. Então, o irmão mencionou que não teve uma família firmada em Cristo.
não houve desafios, não houve empecilhos no quesito estar na igreja constantemente, ir à igreja, mudar a rotina. Como é que foi este processo? Os seus pais não se opuseram, apoiaram? Como é que foi lidar com estar na igreja não tendo um lar firmado em Cristo? Bem, o desafio não foi enorme, não foram tantos. Por quê? Porque toda mãe, todo pai, embora esses não frequentarem a igreja, não terem Cristo, mas quando percebem que os seus filhos estão firmados, não se opõem. Alguns, né, vamos aqui dizer que é relativo. Alguns também não deixam os seus filhos frequentarem a igreja, por mais que ele seja um caminho agradável. Não tive essa dificuldade, graças a Deus. E tanto a mãe, tanto os tios, avós, receberam com agrado, incentivaram-me sobretudo, e fruto desta força, nós estamos aqui permanentes nesta caminhada. Não houve nenhum empecilho, graças a Deus. Amém. Nós temos aqui conhecimento que o irmão Aguinaldo faz um devocional todos os dias, né? E nós queremos perceber qual é a motivação para fazer todos os dias de manhã este devocional, mesmo naqueles dias difíceis. Uma pergunta muito pertinente, é uma pergunta que já me foi feita em várias pessoas e alguém havia perguntado também como é que é acordar logo pela manhã e ter que deixar um bom dia de manhã, uma reflexão, um devocional de teus contatos. Mas vamos voltar aqui, sobretudo, o processo da minha conversão. Dizia eu que em 2012 fui batizado pelo reverendo Alberto Pedro Neto, a quem eu amo muito esse pastor. E ele, quando batizou-me, depois de eu ser batizado nesse caso, eu tive um encontro com ele no gabinete pastoral e aconselhou-me, sobretudo, orientou-me de que maneira eu tinha que viver depois de ter recebido o batismo. Recebi o batismo em 2012, fui batizado em 2012, isso no dia 30 de setembro, em que o Senhor, então, teve a graça de poder transformar de uma forma a minha vida, exatamente. E ali fui frequentando a igreja, fui me tornando líder na organização, fui me tornando líder a nível da igreja, sobretudo junta administrativa. E os devocionais, eles surgem em uma época em que eu me encontrava em casa descansando e quando acordei, eu só sei que no meu coração nasceu o sentimento, a ideia, a vontade de pregar a palavra do Senhor, de pregar a palavra do Senhor. Então, eu orei, levei-se oração, perguntei sobretudo a Deus de que maneira eu tinha que levar esta dinâmica de uma forma profunda. Foi daí que ele orientou-me que eu tinha que partilhar a palavra do Senhor por esta via. Dizer que os bons dias de manhã ou as reflexões diárias, elas não eram enviadas nesse formato que nós temos agora, que é por um áudio logo pelas manhãs. Quem estiver a nos acompanhar vai confirmar que nós começamos por mensagens normais. Enviava mensagens normais a partir das 0 horas. Eu usava o plano Tudo Mais da Unitel. A Unitel tem um plano Tudo Mais que é das 0 às 5 horas. Te dá 50 minutos e te dá mensagens. Elas só terminam quando toca 5 horas. Então, eu fui enviando as mensagens por texto. Tudo começou por texto. Acordava todos os dias, enviava mensagem, todos os dias enviava mensagem. E o meu irmão às vezes dizia, mas isso não é cansativo? Humanamente falando até. Mas o meu espírito alegrava-se por estar a fazer aquilo, por estar ali a transmitir a palavra do Senhor por esta via. Depois, o Senhor disse-me que eu poderia mudar esse formato. Como?
é notório que nós jovens passamos um bom tempo nas redes sociais. Sim. Nas redes sociais. Quando eu comecei a manejar bem as redes sociais, sobretudo o WhatsApp, a questão de enviar vídeo, então eu disse aqui, onde eu tenho que mudar agora este formato, obrigado. E ali fomos então enviando por áudio. Nós enviamos o devocional, que já é uma marca na vida de muitos jovens e não só. Nós temos muitos testemunhos sobre esses momentos que temos partilhado com os nossos irmãos, com aqueles que durante o dia recebem uma mensagem que você recebe um retorno da mensagem, olha, foi Deus. É um momento bonito. Então, é tudo para a honra e glória do nosso Deus. E tem sido um momento muito marcante em nossas vidas. Amém, amém. Eu própria também já fui alvo, né, Amém, amém. destes áudios, né? Hoje tenho a honra de estar aqui com um pequeno Amém. conselheiro. Já fui sim, e há dias em que tu acordas muito desmotivado, encontras aí um áudio no grupo da juventude e realmente é muito gratificante. Ouvimos o louvor, ouvimos a palavra, enche o nosso coração. E dentro desta mesma senda, qual é a mensagem, né? Porque já podemos aqui constatar que foi um propósito que Deus colocou, um desejo que Deus colocou no coração, né? Qual é a mensagem que o irmão Aguinaldo acha que Deus quer passar para os nossos jovens, para todos aqueles que são alcançados, né? Por esse projeto muito gratificante do irmão Aguinaldo? Bem, todos os dias em que o Senhor nos levanta para partilhar a doce palavra da vida, conforme eu tenho dito, o Senhor coloca sempre uma mensagem e as mensagens são, muitas das vezes, aquela que vem para despertar-nos sobre a nossa intimidade com Deus, sobre o secreto com Deus. Quem conhece sabe que eu gosto muito, nas minhas reflexões, sobretudo, falar sobre processo, falar sobre intimidade com Deus, sobre vida de oração, sobre confiança no Senhor ou esperança no Senhor. E eu sei que uma das grandes coisas que Deus queira transmitir para esta geração, para todos aqueles que recebem estes devocionais, é que é tempo, e o tempo é agora, de nos aproximarmos mais de Deus. A mensagem do Senhor, o conhecimento sobre Deus, ela está disponibilizado em todas as formas. Nós aqui ouvimos a palavra do Senhor, por esta via que nós aqui estamos agora, ouvimos pelas rádios, ouvimos pelos jornais. Então, Deus usa todo tipo de meios para que a palavra dele seja transmitida. Então, a mensagem que propriamente o Senhor queira que todos nós possamos receber é que o tempo de buscarmos o Senhor é agora e não amanhã. Amém, amém. Dentro deste todo o processo, nós sabemos que para levar a palavra do Senhor, primeiro nós precisamos entender e compreendê-la. Então, como é que é a rotina do irmão Aguinaldo para estudar a palavra de Deus, orar e depois poder transmitir? Quais são os métodos, né, que o irmão Aguinaldo usa para poder transmitir assim a palavra de uma forma que nós podemos receber assim de uma forma muito fácil? Muito bem. É um desafio enorme. Dizer que tem sido fácil, não tem sido fácil, mas tem sido prazeroso quando disponibilizamos-nos em ser usado por Deus, para ser boca de Deus para quem nos ouve todas as manhãs. E uma das dinâmicas que eu tenho feito para poder então transmitir a doce palavra da vida diariamente, primeiro passa pelo processo da preparação. Preparação psicológica, espiritual acima de tudo e física, né? Porque tem aqueles dias, conforme a Mana afirmou, que você acorda, também não está lá, também não estás bem, mas o teu dia, a tua noite foi desafiadora. E
Se nós olharmos muito que o nosso dia, a nossa noite correu desse jeito, vamos acabar, sobretudo, deixando com que aqueles que estão à espera de um bom dia de manhã, de uma partilha da doce palavra da vida, ficam sem ela e até mesmo acabam entrando em momentos desagradáveis. Então, eu primeiramente faço o quê? Oro, peço força a Deus. Um dos textos bíblicos que eu muito trago para o meu devocional pessoal é Filipenses 4:7, onde Paulo está a dizer: e a paz de Deus, que excede toda a compreensão humana, guarda os nossos pensamentos e corações em Cristo Jesus. Ou seja, eu tenho dito, Pai, sempre que alguma coisa não tiver aí bem comigo mesmo, que a tua paz exceda a minha mente e meus pensamentos, porque existem vidas que querem ouvir o Senhor, que não tem medo do teu servo. Então, que o meu estado psicológico, o meu estado espiritual, físico estejam bem até o momento que eu transmita a doce palavra da vida. Depois daquele momento, Senhor, pronto, eu posso chorar diante dos teus pés. O importante é que chegou a tua palavra para quem precisa e deve ouvir a tua palavra. Então, temos orado. Tem dias, eu já fiquei meses sem ver o Bom Dia de Manhã. E a pergunta, mas por quê? Ah, eu sempre recebo a mensagem, por acaso, o Mário, né, hoje, por acaso, ele disse o seguinte: hoje não recebemos o Bom Dia de Manhã, mas por quê? Dizer aqui que tem aqueles dias que nós não enviamos não porque desfalecemos. Um mês, uma semana, não enviamos por quê? Porque é importante que o que transmite precisa voltar no secreto, onde ele tem recebido, para transmitir aos demais. Então, é sobre isso, é sobre o pequeno conselheiro ficar também semanas a beber, perdão, a beber, a receber de Deus, né, as coisas más e más espirituais, para quando a gente sair para deixar um bom dia de manhã, eles vêm com toda a ousadia. Porque eu sei que quando vocês ouvem, parece que estão presencialmente, né? Sim. Estão lá a ouvir, a ver. Então, essa forma de nós transmitirmos a palavra do Senhor com ousadia, autoridade, convicção e conhecimento. Isso passa, perdão, pelo processo de estudar a Bíblia, ter tempo de meditar, ter tempo de orar no secreto e ali Deus te encher. Um segredo: nunca vamos até o Senhor cheio de nós mesmos. Devemos ir vazio para que Ele nos possa encher e nós vamos transbordar aos demais. E se hoje o irmão Aguinaldo tivesse conhecimento que o Bom Dia de Manhã não atingiu nenhuma pessoa, o irmão Aguinaldo continuaria ainda assim a fazer? Continuaria. Continuaria porque, olha, mana, eu tenho mais de 800 contatos. É muito, meu Deus. Parece brincadeira, né? Mas Parece. é verdade. Mas eu sou uma daquelas pessoas, e a minha companheira às vezes tem dito: você tem muitos contatos. Eu sou uma daquelas pessoas, se tu me puxares para poder me convidar, ou então pedir alguma coisa, Já gravo o contato. eu já gravo o teu contato. Sim. Por que isso? Porque eu sei que é mais uma alma, mais uma vida para ser sustentada espiritualmente. Amém. Então vou gravar o teu contato. E fazendo isso, eu continuo transmitindo a palavra do Senhor. Voltando na tua questão, continuaria partilhando. Se soubesse que nenhuma alma foi alcançada, continuaria. Por quê? Eu recebo e envio mensagens, melhor dizendo, devocionais. Por mais que você não me responder, eu vou continuar a te enviar. Eu não espero com o retorno. O importante é que eu te mandei, te enviei, você ouviu como não, eu sei que o Senhor vai fazer graça. Então, eu já mentalizei em minha mente que realmente a Bíblia vai dizer que quem faz germinar a semente é o Espírito Santo. Nós apenas lançamos. Então, não poderia desfazer do que terá alguém que poderá estar a passar por essa situação, ou um dia poderá se encontrar nessa situação. E quando você ouvir recordar do Bom Dia de Manhã, então você vai ficar assim: uau, então o Senhor já estava me preparando para lidar com a situação que agora surgiu.
E eu creio que muitos têm ouvido assim o áudio, têm ouvido Bom Dia de Manhã, e volto aqui a dizer, não é sobre você me responder, não, mas é sobre você ouvir e ser impactado com a doce palavra da vida. São críticas do tipo, para, não está bom, está a se achar, graças a Deus não temos tido esse tipo de crítica, esperamos não ter. E se vier, vamos continuar a enviar o Bom Dia de Manhã. Isso é realmente muito importante. Nós podemos aqui perceber que o irmão Aguinaldo tem um certo domínio também sobre a palavra de Deus, né? Tem um percurso cristão. Se o irmão Aguinaldo tivesse que falar agora para alguém que nunca ouviu falar sobre Jesus, o que é que o irmão Aguinaldo diria? Bem, para alguém que nunca ouviu falar de Jesus, mas existem pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Não sei, mas se existisse, se hipoteticamente existisse. Bem, se fosse para falar para alguém que nunca conheceu ou nunca ouviu falar de Jesus, eu diria o seguinte: Deus é real, Ele existe. E a pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, eu poderia lhe fazer, ou poderia lhe dizer, melhor dizendo, o seguinte: fecha os teus olhos e olha dentro de ti e te perguntas: como surgiste? A vida que você tem, quem te deu? São nos pequenos detalhes da vida que nós conseguimos perceber a existência de um Deus que é 3 vezes santo e que é real. E diria ainda mais a estas pessoas: abram seu coração para Cristo, conheçam Cristo, vivam com Cristo, porque viver com Cristo, para Cristo, é o melhor a se fazer enquanto ser viventes nesta terra. Que cada dia que passa tem nos levado a entender que o princípio está no fim. Até eu estou a refletir. Até eu estou a refletir. É bem verdade, né? É, o irmão Aguinaldo faz uma seleção, né, dos temas, né, para o Bom Dia de Manhã. Ou é algo que o irmão Aguinaldo acorda e o senhor fala: não, hoje o tema é esse. Eu não faço uma seleção dos temas, não faço, mas é fruto daquilo que é o meu dia, quer seja dia laboral, quer seja o que vai acontecer no meu dia a dia, o que vai acontecer durante a noite. Eu já tive uma noite em que eu estava a dormir e eu só sei que eu acordei e assim, eu só sei que eu peguei, normalmente eu já fico com a minha Bíblia, eu fico com a esferográfica, fico com a minha agenda num cantinho bem pertinho, porque eu sei logo mais que eu acordar, falar primeiro com Deus, porque os bons dias de manhã não vão ao ar sem antes eu ter um momento com Deus. Eu primeiro realizo o meu momento devocional pessoal e depois é que eu transmito também a palavra do Senhor. Eu não seleciono os temas. Aquilo que o Senhor colocar no meu coração para transmitir, eu vou transmitir. Mas tenho também o cuidado de observar tudo quanto vai acontecer na minha vida e não só de tal maneira que eu, ao parar para poder transmitir a doce palavra da vida, eu possa transmitir a doce palavra da vida, e muitas delas foram transmitidas porque foram vividas na primeira pessoa. Eu tenho muitos bons dias de manhã que eu envio, foi reflexão vivida na primeira pessoa. Momentos difíceis que eu tive que enfrentar, momentos difíceis que eu tive que lutar, e o Senhor colocou a palavra em mim e eu transmito pela graça do Senhor. E dizer aqui também que muitas das vezes o bom dia de manhã ele não é preparado propriamente no mesmo dia. Ok. Não é no mesmo dia. Tem aqueles dias que eu vou acordar mesmo lá para as 5 horas, junto de uma irmã que fica ali a cantar. Eu acho que a Sim. pergunta vem ali também, deixa já que eu fico ali, acordamos ali às 4, 5 horas, preparamos no momento. Mas há bons dias de manhã que nós preparamos um dia antes, no nosso momento devocional. Por exemplo, hoje vamos ter um momento devocional nós os dois, vamos orar, vamos louvar ao Senhor e depois daquele momento tão intenso de oração,
Ali nós vamos já gravar o Bom Dia de Manhã, fica já bem guardado. E quando nós levantarmos pela manhã, vamos apenas orar, entregar o nosso dia na mão do Senhor e enviar o Bom A Dia de Manhã a mensagem. todos. É um processo, por trás tem um grande processo que nós não vemos. Exatamente. E dá para perceber que o Bom Dia de Manhã não foi uma ideia que surgiu só da mente humana, mas um desejo que Deus colocou no seu coração. E se Deus lhe dissesse para parar com Bom Dia de Manhã, como é que o irmão Aguinaldo reagiria? Ah, pergunta essa, né? É, Eu diria, seja feita a vontade do Senhor, né? Seja feita a vontade do Senhor, porque se for Deus a falar comigo que eu tinha que parar, ou devo parar com um bom dia de manhã, louvado seja o Senhor, seja a vontade dela ser cumprida, mas eu creio também que o Senhor poderá me orientar de como daqui em diante eu devo transmitir a palavra dele. Se me dizer para com os bons dias de manhã, com os áudios, com a partilha, ou com a partilhar a palavra dessa forma, então eu sei que ele poderia me dar algo maior do que esse que eu já faço. amém, amém. Hoje nós estamos aqui, né? O Bom Dia de Manhã não começou hoje, nem ontem, e nós queremos saber do irmão Aguinaldo. Como é que o irmão Aguinaldo vê o Bom Dia de Manhã daqui a 2, 3, 4 anos? Porque as tecnologias estão a aumentar, o mundo está a desenvolver. Então, como é que nós vemos, né, o Bom Dia de Manhã daqui a uns 2 anos? Daqui a 2 anos, 3, 4 anos, ainda que eu não estiver mais aqui, né? Os bons dias de manhã poderão impactar ainda mais gerações. Eu creio nisso. Digo isso com toda certeza porque eu tenho pessoas e conhecimentos, melhor dizendo, pessoas que hoje também já param para poder partilhar a palavra do Senhor do mesmo jeito que o pequeno conselheiro transmite. Então, isso me dá certeza e segurança de que daqui a 2 anos nós teremos ainda mais de 10, 20 pequenos conselheiros a transmitirem a doce palavra da vida, porque ela já é uma marca na vida de quem ouve e até mesmo de alguém que não conhece o pequeno conselheiro, isso recebe. Há muitos testemunhos por detrás dos bons dias de manhã. Ah, com Então, certeza. eu creio que daqui a 2 anos, esta doce palavra da vida poderá ser transmitida de uma forma mais tremenda e todas as redes sociais terão acesso dela. Glória a Deus, Deus vai ouvir, né? E nós vamos transformar isso e impactar mais vidas, com Amém. certeza. Nós cremos. Agora, num lado mais pessoal, É, será que o irmão Aguinaldo estudou alguma coisa que tem a ver com comunicação? Como com que o irmão Aguinaldo trabalha para poder fazer? Porque tem que ter algum conhecimento, né? É algo assim divino. O irmão Aguinaldo nunca estudou nada que tenha a ver com comunicação, didática, nada. Mas por quê? Porque para ensinar tem que ter também um certo, né? Tem que ter um dom, há um processo para poder ensinar, para poder passar uma mensagem. Eu acredito que muitas pessoas podiam fazer, mas talvez não seria da mesma forma, talvez não impactaria da mesma forma. Então, será que é um estudo, alguma coisa aí, ciência? Sei lá. Mais do que termos uma oratória, dicção e cuidado com as palavras ditas, já alguém perguntou-me, Agnaldo, mas você é jornalista, você é radialista, É, trabalha com com a comunicação. comunicação? E eu pergunto, mas por que não? É que quando eu ouço, parece que eu ouço alguém que está lá na rádio. E olha aqui, eu já recebi muitas sugestões. Vai fazer o curso de jornalismo, vai fazer comunicação social, vá lá. Você tem um talento enorme dentro de ti sobre esta área.
Na verdade, não sou formado em comunicação social, mas fiz sim o curso básico de jornalismo. Tenho o curso básico de jornalismo, didática, não tinha como não aprender, não tinha como não aprender a didática e não só, porque também ser professor, trabalho com crianças, então temos sempre aqueles seminários, formações que nos ajudam a aperfeiçoar o nosso nível de conhecimento. Mais do que essas, eh, digamos aqui, mais do que essas formações adicionais que nós temos, está a graça do Senhor, está sobre nós. É realmente muito impactante e é de louvar, né? Perceber que Deus às vezes entra na nossa vida e faz coisas que nós não temos noção, né? Talvez o irmão Aguilera não tenha noção do quão impactante já foi na vida de alguém que talvez nem conheça o seu rosto, né? Só de ouvir a sua voz. E então, já aqui, né, o que é bom infelizmente dura pouco, mas já aqui, assim, em sede de término, eu gostaria que o irmão Aguinaldo dissesse uma palavra para aquele jovem que ele sabe, ele sente que tem um poder, que tem um chamado para um certo lugar, para uma certa área, mas ele não vai porque tem medo de errar. Bem, antes mesmo de dar este conselho a estes jovens, fez menção de algo que eu gostaria aqui de poder também falar sobre os que recebem a palavra do Senhor e não conhecem o pequeno conselheiro, só ouvem. Você não vai acreditar que eu tenho mais de 20, 30 pessoas, mais do que isso, que eu não conheço. Mas ao falarmos via WhatsApp, é como se a gente se conhece. Eu faço parte de alguns grupos, né, de oração nas redes sociais e não só. E não conhecia ninguém. Né? Sabia que alguns são metodistas, pentecostais, bom Deus, enfim, várias denominações cristãs. E convidaram-me para pregar em um dos cultos. Preguei. E depois daquele culto, como sempre, agradecimento e cada um sai da chamada. Fui descansar. Logo pela manhã que eu acordo, entro nas redes sociais, eram muitas mensagens, glorificando ao Senhor, agradecendo a Deus. E nós temos sido abençoados por Deus, por termos aceitado Deus e termos aceitado impactar vidas de outras pessoas por meio do Evangelho, pois esse mesmo Evangelho impactou-me e também precisamos impactar outras vidas. Sendo abençoado de uma forma espiritual. Nós temos sido abençoados de uma forma espiritual porque nós temos intercessores que oram por nós. Nós temos pessoas que se levantam para orar pelas nossas vidas. E isso é algo que todo mundo gostaria de ter na sua vida. Intercessores que se levantam. Eu estiver a passar por uma situação difícil, doença, e não só, é só informar lá no grupo ou por alguém, olha, estou com essa situação. Quem estiver a trabalhar, quem estiver não sei aonde, vão parar para se unir Para orar. e orarem a favor do pequeno conselheiro. E para esses, eu quero render aqui a minha gratidão, algumas frases que eu sempre digo, que é, perdão, que é gratidão é a palavra de ordem, Deus é da nossa parte, figuras públicas de Deus, são frases que ouvimos, olhamos assim, mas elas têm um impacto muito grande em minha vida, porque através dela o Senhor me fez entender que Ele é comigo em todos os momentos. Então, Deus é da nossa parte, sempre será da nossa parte. Você crê somente que Ele é da nossa parte. Agora, voltando na questão que é Dos deixar jovens um conselho aos jovens, que né, têm que um chamado, mas fogem por medo de errar. exatamente. Eu que estou aqui a falar para vocês,
Também já tive até certo ponto uma limitação de avançar. Se eu não quebrasse essa limitação que me impedia de chegar mais além, talvez não estaria aqui hoje e poder falar um pouquinho do meu processo, da minha caminhada cristã. Houve momentos, sim, que eu pensei em desistir. Para que enviar mais? Hum? Para que ter que estar toda hora ali e responder mensagem das pessoas? Mas ainda assim, o Senhor disse-me o seguinte, ou lembrou-me, melhor dizendo, da parábola dos 10 talentos. Que um tivera recebido 2, outro 3, outro 5, outro um que recebeu um acabou enterrando. Jovens, não enterrem os talentos que vocês têm. Vençam essa limitação. Orem e peçam forças ao Senhor, porque Ele dá a quem a peça. Aquilo que o Senhor colocou no teu coração, procura uma forma de colocar em exercício. Ah, não, mas não tenho meios. Ah, não, não vou conseguir. Não, sou muito tímido. Não, tenho medo das pessoas. Você confia num Deus que tudo pode e tudo faz. Então, não permita com que o medo, esse talento que está dentro de ti morra, porque no dia final o Senhor vai te cobrar. Então, é necessário que o talento que o Senhor te deu, ser um, deves trabalhar para quê? Para trazer mais um, ser dois mais dois, sucessivamente assim o reino celestial cresce e o inferno é despovarado, ou seja, as almas que estão presas em cativo de Satanás sejam libertas em nome de Jesus. Então, precisamos nos despertar enquanto é tempo e fazer com que o nosso Deus seja glorificado e exaltado por intermédio de nós. Tu és luz do mundo, sal da terra. Diz São Mateus capítulo 5, versículo 13 em diante. Não se esconde uma candeia acesa debaixo do alqueire. Você tem que sair, tem que brilhar, você tem que mostrar diante do mundo que você é luz. A luz não pode ser escondida. Enquanto há pessoas que estão nas trevas e precisam ser resgatadas das trevas que se encontram em você, é a luz para essa pessoa, para quem está nas trevas. Você é a pessoa que carrega o amor para transmitir para quem vive somente em conflito, a paz, prosperidade, a temperança, bondade, mansidão e esperança está em ti para transmitir a este mundo. Desperta tu. Muito obrigada por estas Nós é palavras. que agradecemos. Estou aqui assim um pouco em parampas, porque também fui impactada com estas mesmas Louvado seja palavras. Deus. Amém. Fui impactada com estas mesmas palavras. Nós queremos agradecer pela presença, pela disponibilidade do irmão Aguinaldo. Não é a primeira, mas não será a última vez. Boas. Em nome de Jesus, Amém. ainda temos muito por falar, muito por perguntar, mas nós realmente esperamos que possamos ter outra oportunidade para poder então ouvir muito mais, porque nós sabemos que o irmão Aguinaldo ainda tem um percurso muito grande na Jimua e tem que nos explicar muito bem tudo isso. Então, ainda há muita coisa por dizer. Queremos agradecer pela Obrigado. sua presença, pela sua disponibilidade. Para você que está aí do outro lado, obrigada pela sua audiência. Seja cristão ou não cristão, este podcast é para todo mundo e nós esperamos que estas palavras tenham impactado a sua vida, tal como o Bom Dia de Manhã impacta a vida de muita gente. Muito obrigada por estar aí do nosso lado. Muito obrigada, irmão Aguinaldo. E Obrigado, até o Luz. próximo episódio do podcast Malum Cachivala.